Olá, sejam bem-vindas. Essa semana nós vamos estar colocando vídeos diariamente aqui e eu convido você a participar comigo desses momentos de reflexão. Vamos pensar um pouquinho o que eu estou ensinando aos meus filhos. E hoje o tema é o que eu estou ensinando aos meus filhos sobre fé. Como eu não ensino sozinha, eu trouxe aqui um convidado especialíssimo, que é o meu companheiro de luta diária para ensinar os filhos sobre Deus e sobre tudo que tem para ensinar. E você Meu que é meu marido, companheiro, na verdade. Estamos juntos. Meu marido, Diego, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir participar desse momento conosco. Ah, foi bem difícil. Descer até aqui foi bem difícil. Então, sem mais delongas, vamos começar pensando. Eu vou começar explicando por que seria importante a gente parar para pensar sobre isso. Na verdade, antes de falar sobre isso, eu queria dizer que foi intencional o tema ser o que estou ensinando aos meus filhos e não o que estamos ensinando. Apesar de, na prática, não fazer muita diferença, mas se você parar para pensar, muitas vezes a gente trata de certos assuntos na nossa vida de forma genérica. Então a gente diz assim, o que nós estamos ensinando? Aí pensa, o povo de Deus, os cristãos estão ensinando. E a minha intenção é confrontar, começando em mim, e convido você a fazer a mesma coisa enquanto estiver ouvindo essa conversa, o que eu estou fazendo, o que eu estou ensinando, o que o meu filho está vendo em mim, como ele está aprendendo a viver segundo a Bíblia. Então, posto isso, vamos agora entrar no tema de hoje, né? O que eu estou ensinando ao meu filho sobre fé. Todo relacionamento humano envolve sentimentos. Deus nos fez assim. Deus nos fez pessoas com sentimentos e os sentimentos estão entrelaçados em tudo que acontece no nosso relacionamento. Então, se eu faço alguma coisa, normalmente eu vou motivada por algum sentimento. A minha atitude ela vem acompanhada de vários sentimentos e ela provoca vários sentimentos no outro. Então é extremamente importante que a gente pense em como vamos lidar com esses sentimentos. E aí, na hora de decidir isso, na hora de pensar a respeito, nós precisamos de uma fonte. Qual é? A Escritura. A Escritura. Mas por quê? Porque ela é a palavra de Deus e, enfim, é de lá que a gente deve buscar o parâmetro, a referência, porque afinal de contas o Senhor Jesus é o varão perfeito e ele está sendo visto, descrito em palavras hoje. E em breve a gente o verá face a face, mas hoje a gente o vê, como já disse John Owen, lendo a Escritura, nós vemos o Senhor. Então, como ele é a nossa referência, Ou seja, é dele que nós vamos aprender. Não dá pra gente pensar em nada da nossa vida, isso inclui sentimentos, se não for por meio da Bíblia. E aí é interessante também a gente pensar o seguinte, na hora que eu estou ensinando ao meu filho, seja por meio daquilo que eu faço, seja por como eu trato, como eu lido com os meus próprios sentimentos, seja por meio da instrução que eu dou ao meu filho, eu estou ensinando a ele sobre a fé aplicada ao dia a dia ou sobre a falta de fé. Um dia a dia sem fé aplicada. Na verdade, muitas vezes a gente ensina tendo a nós mesmos como referência. E isso é um grave erro. Isso não é bíblico. É um grave pecado. Todas as vezes que nós tomamos a nós mesmos, a nossa história, enfim, e não a Escritura em si, nós pecamos. Não é que a gente não tome a nossa história, mas é que quando a nossa história não é um exemplo extraído da Escritura, quando o que eu vou falar tem como base o meu referencial, a minha experiência, enfim, a minha bagagem, vamos dizer assim, e essa bagagem não é fundamentada na Escritura, nisso eu peco. E sempre que a gente faz isso, nós precisamos nos arrepender. Precisamos voltar à Escritura, né? pedir perdão ao Senhor Deus, voltar à Escritura e fazer como devemos. É interessante pensar nisso porque normalmente a gente apela para a nossa experiência quando a gente não está usando a Bíblia. Porque se a gente está usando a Bíblia, a gente não precisa dizer, mas porque comigo é assim. Se a gente tem
Não, mas a Bíblia diz isso, eu não preciso apelar. No máximo eu posso usar como uma forma didática de falar da aplicabilidade daquilo. Mas se eu tenho um argumento bíblico, eu não preciso de um argumento de experiência, Até né? porque, na verdade, o argumento bíblico, ele é o mais forte, né? Sim. A Escritura, ela está carregada do assim diz o Senhor. E a gente esqueceu do assim diz o Senhor e começa a dizer assim digo eu, assim disse meu pai, ou assim dizia meu avô. Isso, se não tiver fundamentado na Escritura, pouco importa. Que é o nome bonito que se tem de cosmovisão cristã, né? É a ideia de ver tudo a partir da visão cristã. E aí, eu achei importante a gente discutir isso porque quando se fala em sentimento hoje, a gente pensa em psicologia. A gente pensa em formas humanistas de avaliar. A gente esquece que a Bíblia ela fala de vários sentimentos e ela nos instrui sobre a origem de vários sentimentos e sobre aonde eles vão dar. Na verdade, o reformador Calvino, né, ele já disse que o Salmo ele é um retrato da alma do homem. Então, ali Já, não estão... já tem 150 retratos, né? E não, e detalhe, lá não estão alguns sentimentos. Lá estão retratados todos os sentimentos peculiares à alma do homem. Então, nós temos ali o manual completo, não está faltando nada. E Deus é tão bom porque ele não deu só os salmos, né? Ele deu um manual bem mais vasto, bem mais extenso. Concordo, sem dúvida. Aí a pergunta que fica é, quando eu lido com o meu sentimento, quando eu lido com a minha tristeza, quando eu lido com o sentimento do meu filho, com a raiva do meu filho, eu estou fazendo isso a partir do que a psicologia, do que a pedagogia ou qualquer outra GIA que venha aparecer está me dizendo? Não, mas porque a criança, ela age assim, então você precisa ensinar assado. Qual o problema de eu pensar segundo a psicologia? Olha, acho que quando eu tinha uns 20 anos, né, já vão aí uns 2 dias, eu li um... E alguns filhos. Eu li um livro, acho que era de um psicólogo, acho que Rio Prata é o nome do psicólogo, o título era Não Leve a Vida Tão a Sério, alguma coisa nesse sentido. E lá ele esposa a ideia de que as atitudes do ser humano, elas advêm dos pensamentos. Então ele defende que pensamentos, eles produzem sentimentos e que redundarão, enfim, em atitudes. E a Escritura, sabiamente, ela vai à raiz dos pensamentos, ela vai à raiz dos sentimentos, ela vai ao coração. Tanto que a sabedoria, né, o autor do livro de Provérbios, sábio Salomão, ele nos alerta a respeito de que de tudo que nós devemos guardar o coração. E o Senhor Jesus, falando aos fariseus, né, aos líderes religiosos, né, da época em que ele habitou aqui na terra, ele falou que é do coração que procedem os homicídios, as contendas, enfim. Então, diz a Escritura que enganoso, acima de todas as coisas, é o coração. Quem o conhecerá? O Senhor Deus o conhecerá. Então, isso a gente encontra no livro do profeta Jeremias. Então, a gente precisa atentar para este detalhe, né? É do coração que vem. Então, a psicologia ela para antes, né? Ela não vai na raiz. Exatamente, ela trata aqui a superfície. Então, qual é o problema de nós termos como fundamento, como base a psicologia? É que nós não vamos tratar o cerne da questão, nós não vamos tratar o coração. Então, há necessidade de que este coração seja tratado, mas esse coração será tratado de que maneira? Na verdade, esse coração ele precisa ser devidamente direcionado. Esse coração ele precisa ser devidamente apontado. Para quem? Para o Senhor. Porque esse coração carece de salvação. Me fez pensar o seguinte, a gente precisa ir ao coração, precisa ir além.
pensar na motivação. Aí você citou, enganoso é o coração, né? Esse enganoso nos alerta, nos chama a atenção para o fato de que o coração tem motivações e raízes pecaminosas que levam a acontecer algo. Por isso Jesus diz que do coração procedem os homicídios e etc, né? Então, bem aí, a gente vê que uma análise humanista ela vai ignorar a motivação pecaminosa de certas posturas, de certos sentimentos. Isso desde a criança, porque todos pecaram, né? E, consequentemente, ela vai ignorar a necessidade de que esse coração precisa pastorear e instruir. Precisa se arrepender, precisa se voltar ao Senhor em arrependimento e fé, suplicando o seu perdão. E então, pela Escritura... E aí, ao mesmo tempo, você também citou o texto que diz que o Senhor é quem sonda o coração. O Senhor é quem conhece o coração. Aí, a gente fecha o raciocínio em que sentido? Nós precisamos conhecer as motivações. Nós não podemos conhecer as motivações. Quem pode? Deus. Então, quem vai me responder? Quem vai me ajudar a identificar as motivações do coração? Tanto do meu quanto dos meus filhos? Deus. Então, é impossível eu tratá-los, eu instruí-los, eu ensiná-los, se eu não for buscar naquele que sabe tudo. E tem aí também um grande detalhe. Como é que ele se revela? Como é que ele revela isso? Por meio da Bíblia, por meio das Escrituras. Porque houve um tempo em que ele escolheu revelar isso por meio de sonhos e de outras formas. Mas, diz Hebreus, diz o autor aos Hebreus, que na minha opinião é o apóstolo Paulo, mas... Não entre em treta teológica aqui, por favor. A gente já está entrando em treta falando de psicologia, por favor. Sim, então ele diz lá no capítulo 1 que nestes últimos dias, e nós entendemos, né, como bons amilenistas, que os últimos dias eles são marcados pelo período que vai entre a primeira vinda do Senhor Jesus e a sua segunda vinda. Sim. Então, esses que são os últimos dias, o Senhor Deus escolheu falar a nós por meio de seu Filho. E ele nos fala por meio do seu Filho na Escritura, como diz João em seu Evangelho, logo no capítulo 1. Sim. No princípio era o Verbo, o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, ele estava no princípio com Deus, tudo que foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Sim. Portanto, o Senhor Jesus é tudo. Parece um tanto clichê dizer que ele é tudo, mas não é clichê não. É profundo, né? É absoluto mesmo. É profundo. Ele o é. E nós o temos aqui descrito em letras. Repito, como disse John Owen, nós precisamos pedir a Deus, orar ao Senhor, para que, lendo a Escritura, nós o vejamos. Para que, lendo a Escritura, nós nos maravilhemos com suas perfeições e seus atributos perfeitos, enfim, sua majestade. Na Escritura. É na Escritura. Então não tem como fugir. Aí fica o alerta para nós. Quantas vezes quando a gente vai pensar, ou quando a gente vai conversar com nossos filhos, ou quando a gente vai parar para avaliar os nossos sentimentos, se é que a gente faz isso, né? Porque às vezes a gente só deixa passar, né? Às vezes a gente nem para avaliar, nem para pensar. Diz assim, deixa passar a raiva. Passou, morreu, acabou. Não parei para pensar por que aquela raiva surgiu, qual foi a motivação, quais foram as consequências dela, quantos pecados eu cometi por causa daquela raiva. E também para tratar os pecados de outro, né? No caso aqui de nossos filhos, a gente precisa tratar o nosso também. Então, é uma coisa que é extremamente, diante do Senhor Deus, constrangedora, porque nós que somos, enfim, redimidos e já temos sido... Corrigir aquilo que a gente costuma cair, né? Já temos sido instruídos há mais tempo do que nossos filhos, nós nos pegamos em falta em relação à Escritura. Cometendo erros muito parecidos com os que eles estão cometendo sendo criança, né? E é necessário tratar o nosso coração para que então possamos juntamente tratar o deles. Exatamente. E aí, se a gente não trata, tem duas consequências ruins. A primeira, a nossa, nós não estamos crescendo, não estamos sendo amadurecendo, sendo tratados à luz da Bíblia, e portanto, na próxima eu vou cair de novo, né? Eu não tratei, eu não me arrependi. Não houve mudança, a não ser que haja um milagre de Deus, que embora seja possível, não foi a forma como ele estabeleceu biblicamente que aconteceria. Então na próxima eu vou cair de novo. E assim, né? Essa é a primeira consequência. E a consequência ela vai para além de nós mesmos, porque
como nós estamos lidando com pessoas dotadas de inteligência, né, que são crianças, é verdade, mas foram criadas pelo Senhor Deus, receberam do Senhor Deus o intelecto, são inteligentes, conseguem perceber, são perspicazes, são ousadas. Então a gente está estabelecendo aí, digamos assim, um modus operandi pedagógico. Por quê? Era essa a segunda consequência que eu ia dizer. Eu estou mostrando Eu estou dizendo para ele que ele não precisa tratar nada. para o meu filho que é assim que se faz. Exatamente. É assim que E aí eu segue a provo vida. isso para ele, quando ele tá chorando por qualquer razão, eu simplesmente pego, boto no colo com todo o amor do mundo e digo, ô meu filho, vai passar. Pronto. Passou, pode brincar. E eu não tratei. Nada. Do mesmo jeito que eu não trato o meu pecado no meu coração, eu não tratei no dele. Então eu ratifiquei o que eu já tinha mostrado com minhas atitudes. Que os sentimentos não precisam ser tratados. E também Eles só precisam ser superados. não o confrontei com essa necessidade. Primeiro, não o confrontei com a realidade de que ele é um pecador. Tá? Diz a Escritura de que os nossos filhos eles foram concebidos em pecado, né? E nasceram em iniquidade, é o que nos ensina Davi no Salmo 51. E, assim, não só neste salmo, né? Mas a Escritura ela é recheada dessa necessidade de ensino que a criança tem. Sim. O adulto também. Mas quem é o responsável por ensinar a criança? São os O pais. adulto. No caso aqui, especificamente, seus pais. Os pais. Na falta de seus pais, os responsáveis imediatos. Mas, enfim, são seus Não pais. são crianças que As vão ensinar autoridades crianças. primevas que o Senhor Deus estabeleceu e colocou na vida delas Sim. para assim procederem. A gente vê isso em Deuteronômio 6, por exemplo. Não é? Moisés relatando o que deveria ser feito, a Escritura deveria ser incutida na mente dos infantes. E quem é o responsável por fazer isso? São seus pais. Principalmente seu pai, auxiliado pela sua mãe. Então, trabalhando juntos. E a falta de maturidade, Caminham nesse crescimento, sentido. tanto nosso quanto da criança, em termos de não tratar os sentimentos, ela não é só por falta de experiência de vida, porque você vai deixar de ter esse tipo de experiência na sua vida. A questão é que o tratamento dos sentimentos, a maturidade, ela vem de conhecer o Senhor. Sem dúvida. A vida vem de conhecer a Deus. E se você não aplica isso, não conhece a Deus por meio daquilo que você vive uma vida apartada de Deus. Os reformadores, eles avançavam nesse sentido. Eles defendiam essa tese e diziam exatamente isso, que Você é um quanto ateu prático, mais né? você conhece o Senhor, então mais você se conhece. Se você afasta a Bíblia, na verdade você nem busca conhecer às vezes, né? O que a Bíblia diz sobre esses sentimentos, sobre essas posições, sobre essas situações da nossa vida. Se a gente vai procurar conselho fora da Bíblia, você está afastando Deus daquilo. Exatamente. Você não está conhecendo a Deus por meio daquilo. Você não está você- sendo levado a Deus por meio E dos aí seus você sentimentos percebe e do que você está vivendo. É verdade. Você percebe com isso que a lógica socrática, por exemplo, né, do conhece-te a ti mesmo, ela é furada. Total. Porque, na verdade, para conhecer o Senhor Deus, é necessário que Ele se revele e se faça conhecer por você. Porque se Deus não quiser se revelar, se Deus não quiser se fazer conhecido por você, você jamais o conhecerá. Então, há necessidade de que o Senhor se mova graciosamente para que então Ele se dê a conhecer por nós e uma vez que nós o conheçamos, agora vem graça ainda sobre graça da parte dele para que nós possamos conhecer e nos tratar e, enfim, E viver segundo aquilo que estamos procurar conhecendo. dia a dia colocar em prática aquilo que nós aprendemos a respeito dele para que possamos glorificar o Senhor e encontrar no Senhor gozo, prazer, alegria em glorificá-lo. Aí fica o desafio, né? Porque se a gente não está acostumado a fazer isso, e já temos filhos, a gente vai ter que enfrentar os dois desafios ao mesmo tempo, que é aprender a aplicar a Bíblia para a nossa vida, aprender a olhar todos os aspectos da nossa vida a partir da nossa fé, ter uma cosmovisão cristã e fazer isso também no nosso relacionamento com os nossos filhos, para que eles cresçam aprendendo a enxergar o mundo a partir da visão cristã. E também cientes de que, infelizmente ainda, nós habitamos um mundo caído,
nós estamos à expectativa da restauração, vivemos aguardando o grande dia do Senhor em que finalmente nós, a boa obra iniciada em nós, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, no verso 6 do capítulo 1, a boa obra iniciada em nós, ela haverá de ser completada até o dia de nosso Senhor. E nós ansiamos por esse dia, porque aí sim, completada a obra, por determinação do próprio Deus, nós não pecaremos mais. E aí será, digamos assim, fácil. Será fácil. Por enquanto não é, né? Glorificar o Senhor. Mas infelizmente por enquanto não é difícil. Mas nem por isso nós somos escusados, porque a Escritura ela é enfática em muitos textos ao nos afirmar que nós devemos tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome. E quanto mais longe nós estivermos de Deus, mais difícil será. Absolutamente. Porque a gente vai precisar da graça dele, da ação dele, como você falou ainda há pouco, dele se revelando a nós, para que seja possível aplicar a Bíblia às nossas vidas. Até para que a gente conheça, é impossível conhecer algo que você não tem contato. Então, você precisa estudar, você precisa conhecer, e ele precisa te ajudar a conseguir aplicar. Ele precisa te ajudar a fazer o que Tiago fala, né? Transformar a Bíblia num espelho. Que você se vê, e você é confrontado pelo seu próprio pecado, e você é capaz de perceber que aquilo precisa mudar para a glória de Deus. E precisamos nos ver com muita constância, porque senão, logo nós nos esqueceremos. A gente vai embora e esquece. Exatamente. E aí, quem é que se vê com muita constância? Aquele que ouve e pratica. É essa figura que Tiago vai usar e que serve para nós, obviamente, porque a Bíblia está aí para nos ensinar isso. E que seja a nossa fé diferente da fé dos demônios, porque os demônios também têm fé. Mas não praticam. Eles tremem diante do Senhor Deus, mas eles não amam o Senhor. E o Senhor Jesus colocou isso em termos de aquele que me ama, esse obedece os meus mandamentos. Logo, graças a Deus, porque vem do Senhor a fé. É Ele quem implanta em nós a fé. E ela nos leva para Ele. O Dória. E enfim, pela fé em Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, por causa do Espírito de Cristo que em nós habita e nos move, agora sim, em Jesus Cristo, nós obedecemos o mandamento. Não para a salvação, porque a salvação nós já a temos e a recebemos de graça. Recebemos do Senhor Jesus Cristo pão e leite de graça. E então, uma vez salvos, agora nós demonstramos a nossa gratidão, nossa alegria para com o nosso Deus, por meio de uma vida que glorifique o seu nome, uma vida que seja santificada, uma vida que seja separada à glória do nome dele. E, falando em cosmovisão cristã, é necessário não sermos dualistas. É necessário que nós vivamos uma vida íntegra, uma vida completa, uma vida totalmente voltada, devotada ao Senhor nosso Deus. E aí a gente para e pensa, nossa, isso é difícil. Não, isso não é difícil não, isso é impossível. Graças a Deus pelo nosso Salvador. Graças a Deus. É impossível para nós. Porque o nosso Redentor viveu vida perfeita, não pecou, morreu e foi um sacrifício vicário, agradável pelo Senhor, agradável ao Senhor e assinalado e conhece no tempo, todas as nossas de forma lutas. factual, com a ressurreição do nosso Salvador, que ressurgiu dos mortos, venceu a morte e agora habita, está à direita do Senhor Deus fisicamente. Amém. Nos céus, e é a nossa âncora, é a âncora da nossa fé. E nele nós já nos assentamos nos lugares celestiais. Então, Amém. Somos mais que vencedores por meio do nosso Redentor. Louvado seja Deus pelo Senhor Jesus. Então, essa é uma palavra, tanto para nós, quanto para quem estiver assistindo o vídeo, de desafio, de confronto, de arrependimento, mas de esperança. Sem dúvida. Porque a nossa esperança, a nossa fé, ela vem de Deus e nos leva para Ele. A fé verdadeira nos conduz a confiar em Cristo como Salvador de nossa vida. Como diz o autor e isso tem Hebreus, que estar em todas as áreas da nossa vida. O nosso sumo sacerdote não está deitado em seus pecados. Ele não tem pecados. Não tem pecado. Portanto, a sua intercessão é perfeita e plenamente eficaz. E totalmente empática, porque Ele sabe o que é que nós sofremos. Então,
Que Deus possa se revelar a você, possa trabalhar o seu coração, para que você entenda que nada na sua vida está fora dos planos de Deus, está fora dos princípios que Deus estabeleceu. Isso inclui a sua vida familiar, isso inclui os sentimentos que você tem e a forma como você vai lidar com e ensinar os sentimentos dos seus filhos. E os nossos filhos, só para deixar claro mais uma vez, eles foram concebidos em iniquidade, nasceram em pecado, carecem de salvação, carecem do Senhor, carecem da glória de Deus, e o grande privilégio concedido pelo próprio Deus a eles, no caso, são pais, pai e mãe, que amam o Senhor acima dos seus próprios filhos, que amam mais a Deus do que aos seus próprios filhos e, portanto, se dispõem a obedecer o Senhor, conduzindo os seus filhos aos pés do Senhor, pois eles necessitam de arrependimento e fé, eles necessitam de salvação. E que o Senhor Deus tenha misericórdia de nossos filhos e os salve, para que então, todos juntos, estejamos à direita do Senhor Jesus Cristo, no grande dia, no dia do juízo, no grande julgamento, no último ato da história, neste mundo aqui, antes de que tudo isso seja destruído, para que Deus crie novos céus e nova terra. Eles estejam à direita do Senhor e ouçam da boca do próprio Senhor: vinde benditos de meu Pai, e entrem no gozo que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Essa é a nossa oração, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa labuta, mas é uma labuta esperançosa, né? É uma labuta em fé, porque cremos que os frutos, os resultados, eles não dependem de nós, eles dependem do Senhor, da sua graça, da sua misericórdia. Graças a Deus, né? Porque se dependesse de nós, já estava garantido que ia falhar. Estaria fadado ao fracasso. Mingo, muito obrigada por estar aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido uma palavra de bênção do Senhor e que te aproxime do Senhor, te aproxime da palavra dele. Obrigada. Fica ligado que amanhã tem outro vídeo. Até logo.